A Selic subiu, agora a renda fixa está rendendo mais e essa seria a melhor hora para você investir no Tesouro Selic? Onde é que é melhor você investir para tirar os melhores rendimentos com essa nova taxa Selic? Onde você definitivamente tem que deixar o seu dinheiro e onde você definitivamente não pode deixar o seu dinheiro nesse momento se você não quiser perder dinheiro. Hoje eu vou falar também dois investimentos, duas aplicações que você pode fazer justamente se você não quer perder dinheiro, com essa nova taxa Selic, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, deixa aqui nos comentários se você já investe em renda fixa, já tem dinheiro no Tesouro, no CDB, no LCI, no LCA. Coloque aqui embaixo nos comentários onde você está investindo e se você tem dinheiro também em ações, fundos imobiliários, você prefere renda variável ou renda fixa nessa nova taxa Selic, você está mudando seus investimentos ou está deixando como está? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber, tá certo? Curta o vídeo e se inscreva no canal, é muito importante isso porque nós estamos com a meta de atingir os primeiros 5.000 inscritos até o final do ano, tá certo? Dito isso, deixa eu mostrar aqui para vocês a nova taxa Selic. Vou mostrar para vocês isso aqui que é muito importante. Então, como vocês podem ver na tela, deixa eu voltar aqui. Como vocês podem ver na tela, a taxa Selic, ela subiu e agora atingiu esse patamar de 12,75%. Então a taxa Selic ela estava alta em 2014, 2015, 2016 e chegou a atingir 14,25% em 2017, certo? Na verdade, em 2016 ela atingiu esse patamar de 14,25%, que é um patamar muito alto, ainda maior do que ela está hoje. Em 2017 ela caiu e em 2020 ela chegou a atingir 2% ao ano de rentabilidade. Como a inflação disparou, para controlar a inflação, o governo decidiu aumentar a Selic e aí ela subiu e está agora de novo chegando em patamares de 12,75%, que eram valores que a gente não via anteriormente. E a maioria dos investimentos de renda fixa tem influência direta com a taxa Selic. Então, por exemplo, investimentos que rendem CDI, 100% CDI, tanto por cento CDI, investimentos que rendem pós-fixado, eles têm uma oscilação que varia diretamente de acordo com a taxa Selic, tá certo? Então eles também passaram a render mais. Apesar disso, ainda é possível você perder dinheiro se você não souber onde investir na renda fixa, tá certo? Muita gente acaba perdendo dinheiro porque acha que agora com a Selic em alta, a pessoa vai colocar dinheiro em qualquer aplicação e ela vai ganhar dinheiro. E isso não é verdade, tá certo? Tem muitas aplicações ainda em renda fixa onde você pode perder dinheiro se você não estiver sabendo o que você faz, tá bom? E olha só, ainda com tudo isso, a bolsa caiu também. Enquanto tudo isso acontece, a bolsa caiu. Ela despecou 10% em abril e 20% desde julho do ano passado, desde julho de 2021. E ainda tem muita gente que está perdendo dinheiro na renda variável. Por isso, muita gente se pergunta, essa é a hora de colocar todo o dinheiro na renda fixa? Ou é melhor comprar ações agora que caíram, né? E isso a gente vai responder hoje, tá certo? Melhor renda fixa, melhor ações, o que fazer com o seu dinheiro, tá bom? Então, começando, primeiro tudo, eu quero deixar claro para você como não perder dinheiro na renda fixa. Muita gente acaba perdendo dinheiro porque não sabe isso que eu vou explicar agora para vocês, tá certo? Tem investimentos que são pós-fixados. Na renda fixa tem o pré-fixado, o pós-fixado e o que rende, que é o híbrido, né? Que é em relação ao IPCA, que é o índice de inflação. Então, o pré-fixado e o que rende de acordo com o índice de inflação, no caso do tesouro, né? Quando a gente fala em tesouro direto, tem essas três aplicações, esses três modelos de aplicação. E se você coloca seu dinheiro no pré-fixado para ter uma rentabilidade que tem mais ou menos 12,5% hoje em dia, se você coloca o dinheiro nessa aplicação, ou no IPCA+, que está rendendo IPCA mais 5 e pouco por cento, você corre o grande risco de perder dinheiro se você tira o seu dinheiro antes do vencimento. E essa que é a armadilha que pouca gente sabe quando vai investir no Tesouro Direto. O investimento em Tesouro Selic, ele rende constantemente e vai crescendo ao longo do tempo. Isso não é a mesma coisa que acontece no IPCA+, e no pré-fixado. Nessas aplicações, IPCA+, e pré-fixado, né, nesses modelos de crescimento, o seu dinheiro, o Tesouro te dá a garantia que o seu dinheiro vai render aquele que foi combinado com você, seja o valor pré-fixado, seja o valor acima da inflação, no caso do IPCA+, se você espera até o vencimento, ou seja, até o momento em que aquele investimento acaba. Se você tira o dinheiro antes, ele não te garante isso, ele não te promete que você vai ter a rentabilidade que foi combinada com você, e nem o valor proporcional. Não é como se ele crescesse linearmente, o pré-fixado e o IPCA+. Ele tem marcação a mercado, ou seja, quando a Selic muda, quando mais pessoas procuram o seu título, ele sobe de preço. E quando menos pessoas procuram o seu título, ele cai de preço. Então imagine que a Selic sobe agora para 15%. Porque provavelmente o pré-fixado vai subir. Ele está rendendo hoje 12,5%, ele vai passar a render 14%, 15%, 16%. Então por que o seu título ele seria mais interessante, já que ele é 12 e pouco por cento, em relação ao novo, que está rendendo agora 15, 16%? Ele não é, ele vai ser pior. Por isso, o preço do seu título ele vai cair, tá certo? Então, o preço dele cai. Não quer dizer que você vai ter menos rentabilidade se você esperar até o final.
Quando você espera até o vencimento, que é quando o investimento acaba, você tem a certeza que vai ter aquela rentabilidade. Se você tira antes, você corre o risco desse exemplo que eu falei acontecer. A Selic subir ainda mais, o seu título pré-fixado, ele desvalorizar no curto prazo e você, se vendê-lo, vai perder dinheiro. Mas se você não vender, se mantiver até o final, você vai ter o seu dinheiro rendendo aquele valor que foi combinado com você previamente, tá certo? No IPCA+, da mesma maneira. O seu dinheiro, se você tira antes do vencimento, você não sabe, você corre o risco de tirar até mesmo menos dinheiro do que você colocou. Eu conheço uma pessoa que fez uma aplicação, ela queria separar o dinheiro para a neta dela, quando a neta dela tivesse 18 anos para fazer uma viagem. A neta dela tem 9 anos, se eu não me engano. Então ela foi colocar o dinheiro no IPCA, né? E ela colocou no IPCA justamente para proteger o dinheiro dela da inflação. Só que aconteceu pouco depois que ela comprou, a taxa Selic, ela subiu, e aí aquele dinheiro daquela pessoa acabou, o preço do título, na verdade, desvalorizou. Então ela perdeu, né, veja as aspas aqui, 9% em, acho que 2 meses. Por que isso acontece? Porque o título dela desvalorizou, já que o novo título estava rendendo mais que o dela, e aí o valor do título, né, desvalorizou, ela perdeu dinheiro. Se ela vendesse aquela aplicação, ela teria perdido 9%. Felizmente ela não vendeu, né? Ela, enfim, procurou ajuda, me perguntou aqui pelo Instagram, e eu expliquei para ela isso, e ela não vendeu e vai manter o título até o final do vencimento. E aí no vencimento ela tem certeza que o dinheiro dela vai render aquilo, tá certo? Então tenham isso em mente, vocês vão separar dinheiro para o médio prazo, longo prazo, uma aplicação que vocês querem deixar ali rendendo acima da inflação, tá certo? Yuri, mas todo o investimento no Tesouro é assim? Não. O Selic, ele é a melhor aplicação para você que tem medo de perder dinheiro, que tem, enfim, qualquer insegurança que seja, porque ele é o mais seguro, o investimento mais seguro do nosso país. E hoje, né, nesse momento, ele passou a render 12,75%. Então veja só, esse dinheiro está rendendo agora 12,75%, enquanto que a poupança está rendendo 6,7%. Então ele é muito melhor do que a poupança, ele está rendendo o dobro da poupança. Tá bom? Então a aplicação mais segura do nosso país, você pode resgatar a qualquer momento, esse é um detalhe muito importante, porque a gente vê isso nas aplicações. Se preocupe com a liquidez do investimento, ou seja, quando você pode resgatá-lo. E a liquidez, do caso do Tesouro Selic, ela é no máximo de D+1, o que quer dizer, né, traduzindo esse linguajar financeiro, é que você pode resgatar em até um dia útil. Então, se você precisar do dinheiro na terça, você pede para resgatar na segunda e até na terça-feira ele vai cair na sua conta. Pode ser o caso de ele cair na própria segunda-feira, dependendo se você pede até 13 horas. Se pedir até 13 horas, hoje ele cai na sua conta no mesmo dia. Se você pedir depois de 13 horas, ele vai cair no dia seguinte, tá certo? Então, o Tesouro Selic, ele é a melhor aplicação que você pode fazer se você tem qualquer insegurança, qualquer receio, né? Ele é o investimento mais seguro do nosso país. Então, se você tem aversão ao risco, esse é o investimento que você deve fazer para fazer o seu dinheiro render mais. Se você tem medo de investir, tem medo de perder dinheiro, coloca o dinheiro no Tesouro Selic, porque o Selic estava rendendo 2%, coloca aqui até de volta a imagem, ele estava rendendo 2% há pouco tempo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Ele estava rendendo 2% ali desde o dia 5 de agosto de 2020 até o começo de 2021, ele estava rendendo nesse patamar de 2% ao ano. Muita gente passou para a Bolsa de Valores por conta disso, né? Queria começar a investir em investimentos que fizessem o dinheiro render além da inflação, que fizessem o dinheiro deles render mais do que esses 2%, mas agora a Selic está em 12,75%, ou seja, tem aplicações seguras onde você pode colocar o seu dinheiro e ele vai render em valores próximos a esse daí, tá certo? Então, se você tem medo de investir, essa é a melhor aplicação para você, tá bom? O Tesouro Selic agora está rendendo 6 vezes mais do que ele rendia no começo de 2021. Olha aí que maravilha, você pode fazer o seu dinheiro render mais sem precisar ter medo, sem precisar colocar o dinheiro numa aplicação que você não tem liquidez, né? Então é muito melhor que investir em vários outros locais, tá bom? Yuri, o melhor Tesouro Selic é a poupança, já falei disso, né? A liquidez dos dois é muito similar, a poupança você pode resgatar a qualquer momento, mesma coisa acontece com o Tesouro Selic, só que no máximo você vai poder resgatar em até um dia útil. Então se você não puder resgatar hoje, pode resgatar no próximo dia útil, que é bem fácil, bem tranquilo de você resgatar. Ele é mais seguro do que a poupança, porque ele é o investimento mais seguro do nosso país. Você só corre o risco de perder dinheiro com o Tesouro Selic se o Brasil todo, se o governo federal der um calote, o que é extremamente improvável de acontecer. Por quê? Porque o governo que imprimiu dinheiro. Então, se o governo que imprime o dinheiro, como é que ele vai dar calote? Ele pode imprimir mais dinheiro e pagar a dívida que ele tem, né? Simples assim. Então, é a aplicação mais segura, a rentabilidade é maior e a liquidez ela é muito similar à poupança. Então, não faz sentido você deixar seu dinheiro na poupança, tá certo? E olha só, vou falar duas aplicações, dois investimentos que rendem bem e que são seguros. Um deles, eu já falei, é o Tesouro Selic, e outro são CDBs de bancos, especialmente de bancos renomados, de bancos que têm reputação, que bancos, enfim, grandes, tá bom? Então,
Um exemplo desses bancos é o Banco Inter. Então o Banco Inter ele tem o CDB do Banco Inter, que rende hoje 100% do CDI. Tem outros, outros bancos que também têm seu CDB que rendem até mais do que 100% do CDI, tá certo? Mas é importante você olhar se aquele investimento ele tem, qual a liquidez daquele investimento. Porque se é um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, no caso, por exemplo, de uma reserva de emergência, você quer que a liquidez seja alta, tá certo? Seja no máximo D mais 1. Então, quando você vai colocar, por exemplo, no CDB do Banco Inter, você pode resgatar em no máximo um dia útil, tá certo? Ele tem liquidez diária, então você pode resgatar no mesmo dia, no máximo estourando, em até um dia útil, que é uma ótima aplicação para reserva de emergência, reserva de oportunidade e também gasto do dia a dia, né? Dinheiro que você pode precisar no dia a dia, tá bom? Dito isso, tem mais uma coisa importante, que o rendimento da renda fixa, ele é livre de imposto. Muita gente pergunta, Yuri, mas a renda fixa, eu faço isso como? Eu declaro isso como? E olha só, declarar é uma coisa e pagar imposto é outra, e são completamente diferentes. É importante separar isso. Declarar é uma coisa que você vai fazer no próximo ano em relação aos investimentos que você está fazendo esse ano. Você faz no ano anterior, no ano posterior, sobre os investimentos do ano anterior, tá certo? Porém, você pagar imposto na renda fixa, a maioria dos investimentos em renda fixa você vai pagar um imposto que chama imposto regressivo. Ele é no máximo 22,5% se você resgatar o seu dinheiro em até 6 meses e no mínimo 15% se você resgata o seu dinheiro depois de 2 anos. Então, a ideia é você fazer um investimento que quanto mais tempo ele ficar aplicado ali, menos imposto você vai pagar sobre o dinheiro que rendeu. Então, se você coloca, por exemplo, R$1.000 e você recebe R$100 de juros ao longo de um ano, né, 10% nesse exemplo, então você iria pagar um imposto de 20% nesse caso, que vai dar R$20, certo? Então você receberia 100 de saldo bruto, mas aí R$20 ficariam para o governo, o leão vai comer os R$20 direto na fonte, você não tem nem que se preocupar em colocar em algum lugar, mandar fazer um DAS, qualquer coisa que seja, um DARF, né? Diretamente ele já vai cair na sua conta, já com o valor debitado do dinheiro que fica para o leão, tá certo? Então, se você coloca, por exemplo, R$10.000, nesse exemplo seria R$1.000, e aí R$200 ficam direto para o leão. Esse valor de R$200 é no caso de 20%, mas ele pode ser no máximo de 22,5% e no mínimo de 15%, dependendo de quanto tempo você deixa seu dinheiro render, tá certo? Yuri, mas tem aplicação que é isenta de imposto, que é livre de imposto, e tem sim, eu vou mostrar algumas delas para vocês. Deixa eu abrir aqui. Aqui é uma conta no Invest, tá certo? Que é o antigo Easy Invest, agora pertence ao Nubank, é o No Invest. E aqui ele tem as aplicações que aparecem para mim, ó, renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs e por aí vai. Fundo de investimento, tal, beleza. Vou aqui em renda fixa. Vamos falar primeiro de Tesouro Direto, tá certo? Eu vou aproveitar aqui para reforçar o que eu falei anteriormente, que o Tesouro Selic, ele é um investimento desses aqui, é um investimento onde o seu dinheiro vai estar rendendo linearmente, basicamente vai estar crescendo ao longo do tempo e você não tem que se preocupar quando você vai resgatar, você pode resgatar a qualquer momento. Já no pré-fixado e no IPCA+, você tem que se preocupar com isso aqui, ó, com o vencimento, que é quando o investimento acaba e o dinheiro entra na sua conta. Se você vai colocar o seu dinheiro para um período menor do que o vencimento, né, você quer colocar o dinheiro para pegar ele em 2024, então você não deve colocar no pré-fixado e no IPCA+, apenas no Tesouro Selic, porque é nessa aplicação aqui que o teu dinheiro vai render com segurança e você pode resgatar a qualquer momento. No pré-fixado e no IPCA+, você também pode resgatar a qualquer momento, mas você corre o risco, por causa da marcação a mercado, de resgatar menos do que você colocou, tá certo? Então, Selic é o coringa, ele é super trunfo, você vai usar ele em qualquer lugar. Já o pré-fixado, você usa, e o pré-fixado e o IPCA+, você vai usar somente se você vai tirar o dinheiro depois do vencimento, tá certo? Uma pessoa mandou uma pergunta para mim no WhatsApp, perguntando assim, Yuri, mas com essa nova taxa Selic, não é melhor fazer um investimento que seja pré-fixado para eu garantir essa rentabilidade? E aqui tem, né, a pior resposta do mundo, que é depende. De fato, realmente, se você investe no tesouro pré-fixado e coloca o seu dinheiro para render hoje 12,5% nesse valor constante, não é nada mal, considerando que a inflação caia no futuro, certo? O problema é, a gente está vendo a questão aí da China, do lockdown que eles estão refazendo por conta da pandemia. O porto de Xangai está congestionadíssimo, então a gente várias indústrias, várias empresas estão parando a produção por conta de várias matérias-primas que eles estão deixando de receber da China, certo? Ninguém sabe o que vai acontecer, se o lockdown vai piorar, será que vai vir uma nova pandemia, ninguém sabe, muita insegurança. Então, o problema é você colocar num pré-fixado como esse, e aí a inflação voltar a subir, atingir 12% ao ano, 13%. Nos últimos 12 meses ela já passou dos 11%. Então, se ela chega em 12, 13, 14, 15, 16,
você vai estar com o dinheiro aqui, de certa forma, preso e vai estar perdendo dinheiro, porque ele vai estar rendendo menos do que a inflação, certo? Então tem essa desvantagem aí do caso de a inflação continuar a aumentar. Enfim, é o risco que você corre. Por outro lado, se a inflação começa a cair, ela está em 11% nos últimos 12 meses, ela cai para 9, depois para 8, depois 7, 6, 5, 4, então o seu dinheiro vai render muito além da inflação, tá certo? Mas é o risco que você vai tomar. O que é que eu pessoalmente faço com o meu dinheiro, que é um detalhe importante, né? Você colocar a pele em risco. Eu pessoalmente, nesse momento, eu prefiro evitar, quando coloca o dinheiro em renda fixa, evitar algo assim, colocar no Tesouro Selic, com o objetivo de ter mais segurança, ter mais tranquilidade. Mas se é algo que eu quero para os próximos 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, e eu tenho um objetivo em mente para utilizar aquele dinheiro, então eu coloco, na verdade, no Tesouro IPCA+, 2026 nesse caso. Por quê? Porque se é uma coisa que eu vou precisar em 2027, até 2026 meu dinheiro vai ter rendido além da inflação, né, IPCA mais 5%, vai ter rendido além da inflação, e aí depois eu vou resgatar esse dinheiro, tá bom? Se a pessoa tá mais afim de, não, eu acho que a inflação realmente vai cair, as coisas vão entrar em ordem agora, então tudo bem, vai no pré-fixado. O que eu recomendo é que coloque o menor prazo possível, porque se você estiver errado no seu cálculo, errado na sua previsão do que vai acontecer em relação à inflação nos próximos 3 anos, então pelo menos seu dinheiro só rendeu isso aqui ao longo de 3 anos, não ficou 7 anos, 8, 10 anos rendendo esse valor aqui, tá certo? Então voltando para cá, para o No Invest, a gente vê aqui em renda fixa, eu vou falar tanto do Tesouro, né, que você pode investir aqui, e aqui eu estou dando um exemplo com o No Invest, mas eu não tenho vínculo com nenhuma corretora, então, enfim, basicamente invisto com qualquer corretora que você ache melhor. Eu recomendo o Clear, No Invest ou Clear, No Invest e o Banco Inter, tá certo? Então são 3 que eu recomendo. Mas enfim, aqui pela Clear ou pelo No Invest, então aqui aparece o pré-fixado, Tesouro pré-fixado, pré-fixado 2025, 2029, eu poderia apertar aqui e fazer essas aplicações. Ele já me aparece, ó, imposto de renda aqui de 22,5% a 15%. Eu vou falar, segura aí que eu vou falar dos investimentos que você não vai pagar esse imposto aqui, que são isentos de imposto de renda, tá certo? Tem o Tesouro IPCA 2035, 2045 e por aí vai. Tem até o prazo mais próximo, 2026, também aqui, 2026, tá certo? Então, é isso. Então, esse aqui é para você investir no Tesouro. Tem investimentos também em CDB, onde você vai investir, onde você vai estar emprestando dinheiro para bancos. E aqui alguns exemplos de CDB. Tem aqui alguns bancos. Mas qual é mais seguro? É esse banco aqui ou é esse banco aqui de baixo? Qual é melhor? O Banco Master ou o Banco Senf CFI? E olha só, aqui no Invest já aparece o rating. Cadê? Nesse caso aqui ele não tem o rating desse banco, certo? Mas vamos ver o do Banco Master. Então aqui aparece o rating dele, tá certo? O rating máximo que uma instituição pode ter é AAA e o rating mínimo é CCC, tá certo? Então BBB fica intermediário, tem um certo risco nesse investimento aqui, tá bom? Vamos ver se a gente acha algum outro banco que tenha um rating mais alto. Aqui não tem rating, aqui não tem rating, aqui não tem rating. Deixa só mais um aqui. Esse aqui também não tem rating, certo? Então em CDB tem alguns investimentos que não tem rating por aqui. E agora eu vou falar dos investimentos que rendem. Isso é um parênteses. Então no CDB, onde você está emprestando dinheiro para um banco, ele tem um risco maior, você emprestar dinheiro para o banco, do que você emprestar para o governo, por exemplo, certo? Mas o CDB é uma aplicação que é garantida pelo FGC. Então se você investe até R$250 mil e você empresta para essa instituição através do CDB e a instituição quebra, você tem a garantia do FGC que você vai ter aquele dinheiro de volta, tá certo? Então tem essa garantia forte do FGC nessas aplicações que são no CDB, tá certo? E agora a aplicação que tem garantia do FGC e que é isenta de imposto de renda. Essas aplicações são um LCI e um LCA. Deixa eu ver se vocês estão me vendo direito aqui, tudo certo? Então LCI, só confirmar, e LCA, tá bom? Então aqui a gente já vê um LCA, primeira coisa, que é uma letra de crédito ligada ao agronegócio, que ela está rendendo aqui 12% ao ano, então ela é pré-fixada, tá certo? Ele já aparece aqui o valor, 12% ao ano, ela é pré-fixada. Aí você me diz assim, mas Yuri, se ela é 12% ao ano, ela é pior do que um Tesouro Selic que vai render 12,75%, não é isso? Mas aí que tá, no Tesouro Selic eu tenho o imposto de renda, e aqui eu não tenho. Então o No Invest, ele já me mostra o quanto isso seria equivalente em um CDB, tá certo? Nesse caso ele não mostrou, inclusive. Cadê? Deixa eu ver aqui. Por alguma razão ele não está mostrando o que ele estava mostrando alguns segundos atrás.
Mas enfim, então ele vai render mais do que um CDB. Então ele quando rende 12%, veja que um CDB do Banco Inter, por exemplo, de qualquer outro lugar, um Tesouro Selic, que renda 12,75%, o mínimo que você vai pagar o máximo que você vai pagar de imposto de renda é de 22,5%. Ou seja, algo que rende 12 e pouco por cento, e você vai pagar 22% disso daí de imposto de renda, mais ou menos 2% do valor que você estaria recebendo vai embora em imposto. Ou seja, 12,75% no investimento que tem imposto de renda vai render líquido para você pouco mais do que 10%. Já o investimento que não tem esse imposto de renda, ele está rendendo líquido 12%. Então 12, nesse caso vai ser melhor esse investimento aqui em termos de rentabilidade do que outro que tem o que está rendendo 12,75%, mas tem o imposto de renda para você pagar. Mas olha só que interessante. Esse aqui é uma coisa importante para você tentar, né? Que está aparecendo aqui, ó, investimento mínimo. Eu tenho que investir no mínimo R$ 999. A rentabilidade 12% ao ano, pré-fixado. Liquidez só no vencimento, VCT é a abreviação de vencimento. Ou seja, eu só posso resgatar eu não posso resgatar esse dinheiro antes do vencimento, somente quando o investimento acabar, tá certo? E quando o investimento acaba, em 26 de abril de 2024, tá certo? Então, nesse momento aqui, quando o investimento acaba, o dinheiro passa a cai na sua conta junto com os juros, né, do quanto o dinheiro rendeu, tá certo? E ele já aparece aqui uma simulação. Então, se você investir R$ 999,32, que é o valor mínimo para você fazer essa aplicação, você não consegue investir menos que isso nesse LCA aqui, você tiraria líquido R$ 1.249,05, tá certo? O valor próximo para essa daqui, para essa outra aplicação aqui, essa aqui também. Ah, Yuri, mas como é que está o rating desse banco? Nesse caso aqui não está aparecendo, por algum motivo, mas hoje à tarde eu entrei para enfim, organizar esse vídeo aqui, e ele me apareceu que o rating era de AAA, tá certo? Que é um investimento, uma instituição segura, tá certo? Tem LCI e LCA que rendem de acordo com o CDI, ou seja, eles rendem, por exemplo, 95% do CDI. Ah, Yuri, mas 95% do CDI não é pior que 100%? Depende, de novo. Se é 95% com isenção de imposto de renda, é melhor do que 100% sem isenção de imposto de renda, tá certo? Então, ele rende mais do que essa outra aplicação, porque ele não tem imposto de renda que você tem que considerar nos seus investimentos. Liquidez é outra coisa que você tem que considerar. Você não quer fazer uma aplicação que durante 5 anos de um dinheiro que você pode precisar em breve e ele não tem liquidez. Ele seja como esses investimentos aqui, ó, que tem liquidez só no vencimento, ou seja, você não pode tirar seu dinheiro antes, somente no vencimento, tá certo? Então tem que levar isso em consideração também quando você for investir. Então deixa eu voltar para cá. Então, essas são algumas opções de investimentos que você pode fazer para aproveitar essa alta da Selic e fazer o seu dinheiro render mais. Mas você tem que se atentar ao vencimento, que é quando você vai precisar do dinheiro, quando é que o dinheiro vai cair na sua conta de fato. Se ele é livre de imposto de renda, né, o LCI e o LCA, eles têm garantia do FGC, que é uma garantia forte, e eles também são livres de imposto de renda. Mas olha só, apesar de ter garantia do FGC, eu recomendo fortemente que você invista apenas em LCIs e LCAs, se o rating da instituição também for alto, como AAA, por exemplo, certo? Você não quer investir num que seja CCC, mesmo que tenha garantia do FGC, porque você corre o risco da instituição quebrar e você ter que ir atrás do FGC para conseguir o dinheiro. Enfim, é uma burocracia que, se você puder evitar, seria melhor para você, não é isso? Então, LCI e LCA são opções boas para quem quer fazer o dinheiro render, além de outras aplicações. Mas olha só, também é importante ver que eles têm um investimento mínimo geralmente. Às vezes é R$ 1.000, às vezes é R$ 10.000. Eu já vi um LCA que tem uma aplicação mínima de R$ 50.000, mas a rentabilidade dele também é bem mais alta, tá certo? Então tem que levar isso em consideração ao investir, tá bom? Então olha só, e em relação à Bolsa de Valores, o que você acha dessa queda? É hora de investir, é hora de não investir? Primeiro tudo, é importante deixar claro o seguinte: você nunca deve investir na Bolsa apenas porque o preço das ações caíram, tá certo? Você deve investir na Bolsa se os indicadores daquela ação são bons, né, são favoráveis. Então, por exemplo, muito mais importante do que o preço de uma ação é o indicador preço-lucro, que vai dizer quantos anos vão ser necessários para você tirar aquele investimento. Então, tem uma ação, por exemplo, que está R$ 10 e outra que está R$ 50, a que está R$ 50 pode estar muito mais barata que a de 10, porque você pode estar recebendo muito mais do que você está recebendo na de 10. Se a de R$ 10, o preço-lucro dela for de 20 e a de R$ 50, o preço-lucro dela for de 5, então melhor para você é a de R$ 50, porque significa que em 5 anos você tira de volta em lucros o dinheiro que você investiu para comprar aquela ação. Já quando o preço-lucro é de 20, você tiraria em 20 anos o valor que você investiu em lucros fazendo aquele investimento, tá certo? Então é importante levar isso em consideração, levar em consideração cada empresa em particular. Mas Yuri, beleza, entendi isso aí, mas dito isso, é hora boa para investir na Bolsa de Valores? É hora boa para investir no fundo imobiliário? Com certeza.
tá certo? Então, com certeza, esse é um momento bom de você investir em ações. Sempre é, na verdade, porque no longo prazo o maior resultado na Bolsa de Valores é de quem investe fazendo aportes constantes e mantendo seus investimentos, tá certo? Na Bolsa de Valores tem até um estudo que foi feito recentemente que diz que é sobre tempo investido e não sobre time. Se você investe ao longo de vários anos, você vai ter um retorno muito maior do que quem procura só aqueles momentos de grande oportunidade. Você não deve fazer isso, você deve deixar o seu dinheiro sempre rendendo, sempre investido, pelo menos parte dele em renda variável, porque as ações são o que mais crescem no longo prazo e fundos imobiliários te pagam renda passiva todos os meses. Então, nesse momento agora, quando a taxa Selic sobe, o que acontece com esses investimentos de ações de fundos imobiliários é que eles tendem a cair, tá certo? As taxas funcionam como gravidade para renda variável. Então, quando a taxa sobe, as ações de fundos imobiliários eles tendem a cair, porque fica mais atraente para a maioria das pessoas investir numa renda fixa, que é um investimento mais seguro, não tem tanta preocupação, do que investir em renda variável, tá certo? Então, isso faz com que o preço das ações sejam menos buscadas, sejam menos procuradas, porque você iria investir numa ação para ter a mesma rentabilidade de uma renda fixa. Seria melhor a renda fixa. Então a prestação cai, ela se torna mais interessante e aí você pode investir na renda variável e fazer o seu dinheiro render mais, tá certo? Henrique falou aqui, famoso momento em que todos os lados têm ótimas oportunidades. Exatamente, Henrique. Então, nesse momento agora a gente está vendo grandes oportunidades de todos os lados, tanto para ações, como para fundos imobiliários, como para renda fixa. E aí depende do seu objetivo. Você quer ter mais segurança? Renda fixa. Você quer ter o potencial de ter uma maior valorização a longo prazo? Ações. Você quer ter uma renda passiva previsível? Fundos imobiliários, tá certo? Por quê? Porque fundos imobiliários, eles costumam pagar todos os meses. Eles pagam renda passiva todos os meses. Então, a maioria deles, alguns pagam trimestral, mas a maioria é mensal. Então, você pode estar recebendo até 1%, por exemplo, 1% de rentabilidade dos fundos imobiliários, né? Que é basicamente o dividendo do fundo imobiliário, chama rendimentos. Então, você pode estar recebendo 1% de rendimentos do fundo imobiliário caindo diretamente na sua conta. Não é dinheiro, não é valorização, é caindo na sua conta. É você botar literalmente 10 mil reais numa aplicação, num fundo imobiliário, e você receber 100 reais todos os meses, tá certo? Então isso é muito bom. Por quê? Porque você ainda mantém o fundo imobiliário, então você tem aquele ativo que você comprou, que é o fundo imobiliário, você está recebendo renda dele todos os meses, caindo na sua conta, e além disso, a inflação, ele é protegido de certo modo contra a inflação, porque o fundo imobiliário, ele possui imóveis, e os imóveis que estão sendo alugados, eles são reajustados pelo IPCA ou pelo IGPM todos os anos, tá certo? Então tem um reajuste do aluguel, ou seja, você tem uma garantia, uma proteção do seu dinheiro contra a inflação. Porém, lembrando, é renda variável, não renda fixa. Então, por mais que você esteja recebendo aquele rendimento todo mês, e esteja vendo uma ação, fundo imobiliário ali, possivelmente valorizar ao longo do tempo, lembre que ele é renda variável, ele oscila ao longo do tempo, tá bom? Mas isso é muito melhor do que você colocar num pré-fixado ou no IPCA+, que são de renda fixa, e tirar antes do vencimento. Aí você corre o risco de perder o dinheiro que você aplicou, de toda maneira, tá certo? Porque eles são até mais voláteis do que muitas ações. Então, pré-fixado e IPCA+, só para tirar depois do vencimento. E o que for para tirar antes do vencimento, aí você vai para o Tesouro Selic, tá certo? Então, pessoal, foi isso por hoje. Não deixe de comentar aqui. Me conta aí, você tem ações? Você está preferindo comprar fundo imobiliário nesse momento? O que você está fazendo agora nesse momento? Coloca aqui nos comentários, tá certo? Não deixe de curtir o vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente chegar na nossa meta de 5 mil reais, de 5 mil pessoas inscritas aqui no canal, para a gente crescer e ajudar cada vez mais pessoas a começar a investir, tá certo? Então foi isso, pessoal. Obrigado por participarem. Nós nos vemos no próximo vídeo e tchau!